Paguei o desafio aí. E sabe o que eu mereço agora? Mereço um adiantamento de mais uns 100 conto, hein? Fala aí. Ai, que coisa linda. Você merece o que, Suelen? Todo mundo olhando, o garçom rindo. Jesus, caraca. E aí, pessoal, o quadro de lutas históricas tá de volta. E dessa vez vamos falar de uma das lutas mais importantes dessa década, que foi a disputa pelo cinturão peso-pena do UFC entre o campeão José Aldo Júnior e Conor McGregor. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você me seguir no Instagram, que lá tem conteúdos e notícias diárias sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Vamos começar a história lá no ano de 2010, que foi quando o UFC comprou o World Extreme Cage Fighting, mais conhecido como WEC ou WEC. O WEC era um evento de MMA, assim como o UFC, porém focado nas categorias de menor peso. Com essa compra, o UFC agora possuía novas divisões de peso, que eram o peso galo e o peso pena. E nisso, todos os lutadores do WEC acabaram migrando para o UFC, incluindo os campeões, que foram promovidos de campeões do WEC para campeões do Ultimate. O campeão peso galo era o americano Dominick Cruz e o peso pena era o brasileiro José Aldo Júnior, que viria a se tornar um dos maiores lutadores da história do UFC. Uma vez campeão dos penas do UFC, o brasileiro virou um verdadeiro pesadelo para a categoria. Era um lutador muito completo, tinha um Muay Thai perigosíssimo, que incluía talvez os melhores chutes baixos da história do MMA. Aldo também tinha uma das melhores defesas de quedas do UFC, dificultando a vida de grapplers que eram forçados a trocar com o campeão. José Aldo se tornou um dos campeões mais dominantes da história do Ultimate, e cada vez mais ele provava sua hegemonia na categoria até 66 quilos. Só tinha um problema. Apesar de ser muito querido no Brasil, Aldo não era um campeão que vendia. Ele não era muito midiático, ele não falava inglês e ele nunca provocava ou era provocado por seus adversários. Sempre rolou um respeito mútuo entre ele e seus adversários. Além disso, Aldo era um cara que ia pra cima no WEC, mas quando foi para o UFC, acabou virando campeão da maior organização de MMA do mundo, ele adotou uma postura mais conservadora. Agora ele lutava fechadinho, correndo poucos riscos e fazendo apenas o necessário para vencer os combates. Dessa forma, as lutas de Aldo geralmente eram mornas e iam quase sempre para a decisão dos juízes, o que de certa forma também dificultava sua promoção. Agora vamos para 2013. Dana White, presidente do UFC, acabara de contratar um novo lutador para a categoria dos penas, o irlandês Conor McGregor. McGregor vinha competindo em eventos europeus, mas sua popularidade explodiu quando ele foi campeão de duas categorias ao mesmo tempo no Cage Warriors, conquistando o cinturão dos penas e dos leves. O irlandês sonhava alto, tinha um estilo excêntrico e pretendia repetir o feito do Cage Warriors no UFC. Essa postura ousada, confiante, somada às conquistas na sua carreira e os milhares de fãs irlandeses que pediam a sua contratação, convenceram Dana White a dar uma chance para McGregor no UFC. Logo antes de entrar no octógono, o seu estilo provocador e seu trash talking já estavam chamando bastante a atenção dos fãs. E ele também conseguiu impressionar no octógono, quando ele fez a sua estreia no UFC contra Marcos Brimad e conseguiu vencer por nocaute em apenas 1 minuto de luta, mostrando uma trocação afiadíssima, aproveitando de sua longa envergadura e também descontando a sua mão esquerda, que era a sua principal arma. A partir de sua estreia, McGregor começou a escalar a categoria dos penas e sua popularidade estava cada vez maior. Apesar de ter enfrentado nomes pouco relevantes na época, o irlandês acumulou vários knockouts. Ele ainda ficou conhecido como Mystic Mac, pois sempre previa o resultado de suas lutas e acertava. E a cada vitória, McGregor lançava sua provocação para o campeão José Aldo.
Conor McGregor has borrowed our belt and he's got a microphone. Didn't borrow nothing. I met Jose in the lobby. He handed me the belt, kissed my feet, and said I Olha apologize, esse and I cara, carried on. velho. Vai, peixinho! Caraca, 2 peixinhos comendo, cara. Uau! Chegou mais. E falando em José Aldo, o brasileiro se preparava para fazer sua 7ª defesa de cinturão contra Chad Mendes no Rio de Janeiro, no UFC Vambora, 179. E o irlandês voou até o Brasil para ver a luta na primeira fila. Não só isso, mas antes do evento, McGregor participou de uma sessão de perguntas e respostas com a torcida brasileira. Olá, senhoritas! McGregor! Olá, senhorita! Você é o que a gente é conhecido aqui como frango! Frangão! Olha, frangão. Vai fazer você beijar o Logan! Isso aí, ó. It is easy to say that while you were all the way up there. Come down here and say it. Finalmente, na noite da luta, McGregor sentou-se ao lado de Anderson Silva para assistir a luta do campeão. E para a surpresa de todos, Aldo adotou uma postura mais agressiva do que nunca e partiu para cima com tudo contra Chad Mendes, que resultou em uma batalha épica no Rio de Janeiro. Após 5 rounds, José Aldo foi declarado vencedor por decisão unânime em uma das melhores lutas de todos os tempos. Logo na entrevista pós-luta, Aldo mandou a indireta para McGregor, proclamando o irlandês como o bobo da corte de seu reino. Agora, como eu tava falando com o Dedé, o Renato tá completo. Tem o rei, tem o príncipe, e agora surgiu o bobo da corte aí que tá falando muito. Agora que já tinha atraído a atenção do campeão, McGregor só precisava passar por sua próxima luta, contra o 10º colocado do ranking, Dennis Siver, no UFC Boston, que ocorreria em janeiro de 2015. Interessado em seu possível próximo adversário, José Aldo foi até Boston para acompanhar a luta do irlandês e também para dar um troco nas provocações. No evento principal do UFC Boston, Conor McGregor nocauteou Dennis Siver no 2º round e completou 5 vitórias seguidas no peso pena. Após o nocaute, o irlandês pulou a grade e foi até a plateia atrás do campeão José Aldo, gritando bem na sua cara. Com essa vitória, McGregor assumiu a 3ª posição no ranking dos penas, e agora o mundo inteiro só esperava pelo embate entre ele e o campeão José Aldo. O irlandês não era o mais credenciado a lutar pelo título na época, mas levando em consideração que só haviam revanches como alternativa, já que Aldo já tinha vencido os principais nomes da categoria, o UFC achou interessante dar essa chance ao irlandês. E dessa forma, estava marcado para o dia 11 de julho o duelo entre José Aldo e Conor McGregor, valendo o cinturão peso-pena do UFC. A expectativa para a luta estava nas alturas e o UFC resolveu investir pesado na publicidade. Então foi marcada uma turnê mundial para promover o duelo. Essa turnê passaria por 8 cidades em 5 países diferentes, começando no Brasil e terminando na Irlanda. E cada vez que os dois se encontravam, mais o irlandês conseguia entrar na mente do brasileiro. No Brasil, nos Estados Unidos, Otário, otário! Canadá. Nossa, o maluco falou até em português, velho. Inglaterra. Mano, o cara é folgado do caramba. Não, Mas cara, o ponto folgado, alto velho. foi em Dublin, Irlanda. Embalado pela torcida irlandesa presente, Conor McGregor se levantou e roubou o cinturão Nossa, de José velho. Aldo. A turnê mundial foi um sucesso, não só para McGregor, que conseguiu entrar na mente de seu adversário, como também para o UFC, já que essa, sem dúvida, seria a maior luta do ano e da história da categoria dos penas. Tudo parecia estar indo bem. Até que... O campeão peso pena do UFC, José Aldo Júnior, sofreu uma fratura na costela depois de uma sessão de treinamentos e agora oficialmente está fora do confronto contra Conor McGregor, que estava agendado para o dia 11 de julho no UFC 189. Faltando apenas 2 semanas para o UFC 189, José Aldo sofreu uma fratura na costela e teve que ser retirado da maior luta do ano. André Pederneiras, seu técnico, afirmou que o brasileiro se lesionou durante os treinos e que não teria como ele participar do combate. De qualquer forma, o evento não foi cancelado e com 2 semanas de antecedência, Chad Mendes entrou no lugar de Aldo e enfrentaria Conor McGregor pelo cinturão interino da categoria.
O irlandês tirou proveito para dizer que Aldo estava com medo de enfrentá-lo, mas Olha. que se sentia indiferente sobre enfrentar o brasileiro ou Mendes, já que os dois sucumbiriam à sua mão esquerda. Nossa. Por outro lado, esse seria um verdadeiro teste para McGregor, já que ele nunca tinha enfrentado um wrestler do calibre de Chad Mendes. Mas ele não parecia muito preocupado, já que queria apostar 3 milhões de dólares com Dana White que ele conseguiria nocautear Chad Mendes aos 4 minutos do segundo round. Então o cara deve ter muito Na dinheiro. luta, Mendes suportou a pressão inicial e conseguiu quedar McGregor 3 vezes no primeiro round sem dificuldades. E uma vez no chão, o americano impôs seu ground and pound e até abriu o supercílio do irlandês. No segundo round, Mendes conseguiu novamente colocar McGregor para baixo e conseguiu mantê-lo no chão por boa parte do segundo round. Até que Mendes tentou encaixar uma guilhotina e acabou dando a brecha para o irlandês se levantar. McGregor partiu para cima com golpes precisos e encaixou um cruzado de esquerda no queixo de Mendes, mais alguns socos e a luta estava acabada. Aos 4 minutos e 57 segundos do segundo round, Conor McGregor nocauteou Chad Mendes e se tornou o campeão interino da categoria dos penas. De repente, a luta entre José Aldo e McGregor ficou maior do que nunca. Agora, ambos possuíam um cinturão. Aldo era o campeão linear e McGregor o interino, e precisava acontecer uma unificação dos títulos para decidir quem era o verdadeiro campeão. O duelo foi então marcado para o UFC 194, que aconteceria no dia 12 de dezembro de 2015. Dessa vez não houve uma turnê mundial, porque a luta já era o assunto mais comentado do mundo das lutas e a popularidade de McGregor não parava de decolar. Na verdade, houve uma coletiva de imprensa com outros lutadores e campeões, que lutariam também em 2015. Aldo e McGregor estavam presentes, e o irlandês simplesmente atirou para todos os lados, discutindo principalmente com os atletas da divisão dos leves, na qual ele almejava conquistar também o cinturão. Dessa vez não houve lesões nem contratempos. José Aldo e Conor McGregor estavam prestes a colidir. O primeiro e único campeão peso-pena do UFC, enfrentando o seu maior rival, que também era campeão interino da divisão. Os lutadores bateram o peso e estavam prontos para o combate. Agora, antes de partirmos para o combate em si, vamos conhecer um pouquinho do currículo e do estilo de luta de ambos os lutadores. Lembrando que esses dados aqui são relativos ao dia 12 de dezembro de 2015, antes deles se enfrentarem. No corner azul temos The Notorious Conor McGregor, irlandês com 18 vitórias e 2 derrotas no cartel. Ele é campeão interino peso-pena do UFC e tem 27 anos de idade. Sua altura é de 1,75 e sua envergadura é de 1,88. Seu jogo é baseado na luta em pé, utilizando técnicas de taekwondo, boxe, kickbox, karatê e capoeira. Apesar de ter um vasto arsenal de golpes, sua principal arma é sua potente mão esquerda, muito rápida e muito precisa, e somando a sua envergadura avantajada, faz de McGregor um verdadeiro sniper dentro do octógono. Conor possui duas fraquezas. A primeira é que ele cansa rápido. Em praticamente todas as suas lutas, ele consegue o nocaute no primeiro ou segundo round. Mas quando a luta começa a se estender mais do que isso, o irlandês começa a fadigar e apresentar claros sinais de cansaço. Então tem que fazer ele Sua cansar, segunda então. fraqueza é o grappling, já que todas as suas derrotas vieram por finalização no chão. Agora vamos falar do campeão José Aldo Júnior, brasileiro com um cartel de 25 vitórias e apenas uma derrota, que ocorreu lá em 2005. Ou seja, Aldo vinha há mais de 10 anos invicto. O brasileiro tem 1,70 de altura e 1,78 de envergadura. Seu estilo é voltado para a luta em pé, muito afiado no Muay Thai e no boxe. Só que se ele precisar levar a luta para o chão ou se for levado para o chão, Aldo também consegue se virar perfeitamente, já que ele é faixa preta de jiu-jitsu. A principal arma de Aldo são seus chutes baixos, que são temidos por toda a categoria, cortesia dos treinos com Pedro Rizzo. O campeão também aguenta longas jornadas, já que a maioria de seus combates foram por decisão, o que significa que ele consegue render 5 rounds sem problemas.
Esse jogo bastante completo foi o que ajudou Aldo a se manter como campeão durante todos esses anos. Só que apesar disso, ele possui algumas fraquezas, algumas brechas, principalmente quando ele acaba indo pra cima com tudo e expõe o seu rosto. Além disso, Aldo está em desvantagem psicológica, pois claramente o irlandês entrou na cabeça do brasileiro, já que eles passaram praticamente um ano inteiro promovendo essa luta, e não faltou provocações do irlandês. De um lado, então, temos o campeão dominante partindo para sua 8ª defesa de título, e do outro, um desafiante que almeja alcançar feitos imprescindíveis no esporte. Esse provavelmente também seria um dos encaixes técnicos mais complicados para o campeão, já que ele estaria enfrentando um cara maior, com envergadura maior, muito preciso e com muito poder de nocaute. Qualquer brecha que Aldo der pode ser fatal. Então é bem seguro dizer que esse seria um dos maiores desafios que Aldo já enfrentou. Só que mesmo assim, a forma como a luta transcorreu no dia 12 de dezembro de 2015... O mês do consumidor tá começando na Terabyte e é claro que aqui você vai encontrar o upgrade perfeito. Foi chocante. Green trunks for the Southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh no! O quê? 13 segundos. 13 segundos e o campeão caiu. 13 segundos e 10 anos de invencibilidade se foram. 13 segundos e a história foi escrita. Um novo campeão foi coroado. Conor McGregor, o novo campeão peso-pena do UFC. O primeiro irlandês a ostentar um cinturão do Ultimate e o novo recordista de nocaute mais rápido em lutas valendo cinturão. Aldo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Um erro displicente. Ele fez tudo o que não deveria ter feito. Caiu na armadilha e se posicionou na mira do sniper irlandês. O mais impressionante é que McGregor previu exatamente o que faria no octógono. Não só ele adiantou que seria um nocaute no primeiro round, como também ele foi visto fazendo o mesmo movimento enquanto se aquecia no vestiário. Após a luta, McGregor elogiou seu adversário e lançou uma de suas frases mais famosas. And he's fast, but precision beats power and timing beats speed. Desolado, Aldo desabou no vestiário, decepcionado com o que havia acontecido. Por todo o seu histórico e suas conquistas no UFC, era esperado que José Aldo recebesse uma revanche imediata contra o novo campeão. Maluco. Afinal, ele tinha sido o único campeão da categoria, fora que a luta durou apenas 13 segundos. Mas até hoje, quase 5 anos após o UFC 194, essa revanche nunca aconteceu. Desde então, os lutadores seguiram caminhos completamente diferentes. A popularidade de McGregor atingiu um patamar sem precedentes, e ele deixou bem claro que seus planos futuros eram fora da divisão dos penas. E com isso, vários lutadores de outras categorias começaram a pedir por uma luta contra o irlandês. Olha isso. E isso deu início à febre das Money Fights, que ocorrem até os dias de hoje. Money Fights são aquelas lutas que não fazem muito sentido no ranking, mas que ainda assim renderiam rios e rios de dinheiro. Quase um ano depois de enfrentar Aldo, McGregor subiu de categoria e venceu Ed Alvarez, se tornando o novo campeão peso leve e o primeiro a ter 2 cinturões de 2 categorias ao mesmo tempo na história do UFC, repetindo o que ele havia feito no Cage Warriors, realizando seu sonho que estava em prática desde que ele entrou no UFC. Foi a partir daí que a febre do duplo campeão começou. Desde então, 5 lutadores tentaram e 3 conseguiram repetir esse feito de McGregor. O irlandês então abdicou o cinturão dos penas e permaneceu no peso leve. José Aldo então conseguiu retomar seu cinturão após vencer Frank Edgar, mas ainda assim, algo estava diferente. Aldo nunca mais foi o mesmo desde a derrota para McGregor. O fato de ter perdido após 10 anos de invencibilidade daquela forma e justamente para o McGregor foi mais impactante psicologicamente do que o esperado. Logo na primeira defesa de seu novo cinturão, Aldo enfrentou o americano Max Holloway no Rio de Janeiro
e com uma performance aquém do esperado, Aldo foi nocauteado por Holloway diante da torcida brasileira, perdendo seu cinturão mais uma vez. Ele conseguiu cara, é receber uma sinistro, revanche velho. imediata contra o americano, mas acabou sofrendo uma derrota ainda pior. Antes de sua luta contra McGregor, seu cartel era de 25 vitórias e uma derrota, e hoje o cartel de Aldo é de 28 vitórias e 7 derrotas. Ou seja, das 8 lutas seguintes à derrota para McGregor, ele perdeu 5 vezes. É impressionante ver como os dois seguiram caminhos completamente opostos após se enfrentarem. Essa luta não só mudou a carreira dos dois lutadores, como também mudou o mundo do MMA, com a ascensão de McGregor e tudo que viria a partir disso. Infelizmente, agora que o irlandês luta na divisão dos leves e meio médio, e Aldo desceu para a categoria dos galos, a chance dos dois se reencontrarem está menor do que nunca, e acho que é seguro dizer que jamais saberemos o que aconteceria em uma revanche. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. 13 Se você segundos, gostou, velho. deixa aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu vou abrir uma enquete lá na aba Comunidades do meu canal, para que vocês decidam qual vai ser a próxima luta desse quadro. Eu vou deixar lá 4 opções e a vencedora vai ser o tema do próximo vídeo. E é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Nossa, gente. Velho, é surreal, Eu tô velho. indignada com esses 13 segundos. Mano. Mano, 13 segundos, meus amigos. Velho, 13 segundos. É bizarro. Se ele, por exemplo, se defendesse ali, velho. Mano, 13 e o segundos cara é muito fazendo rápido. golpe antes e falando que ia nocautear ele. Nossa, eu Mano, acho que ele tava bizarro. Ele tava, sabe, com aquela sede de massacrar ele, velho. Não é possível, velho. verdade. E ele caiu no conto dele, velho. Ah, boa noite, Nossa. Isaac. Bom descanso, hein? Boa noite, Isaac. Online Bom da descanso, Rostinger, o mano. Tamo negócio junto, cresceu da hein? noite pro dia. A IA criou meu Nossa, site velho, em acho que minutos. todo mundo ficou puto, E aí, hein? fãs? Apareceu não. De MMA